Senhor Jesus Cristo. Os dias que eu fiquei ausente, resolvendo coisas pessoais que parecia que ia ser impossível, fiz algumas visitas de pessoas que conheci, de alguns filhos na fé. Fui para o Rio, morei de joelho, consagrei, tomei banho de rio, minha cabeça a milhão. E teve um dia que eu tive que fazer alguns exames técnicos. Eu cheguei dentro daquela sala de aula, tinha estudado tudo, e quando de repente eu vi aqueles painéis, aquele monte de coisa na minha frente, eu disse assim: Deus, eu não estudei nada disso. Mas eu falei: Senhor, mas eu estudei. Eu preciso que o Senhor me ajude. E quando eu acabei de fazer a prova, a técnica lá disse: olha, parabéns, você teve 8,9 de aproveitamento. Eu disse: só Deus mesmo. Ainda agradeci, eu disse: pensa num anjo bom de matemática. Era esse para comigo. O anjo era bom de matemática demais, tinha que ser. E Deus fez as suas proezas. No Evangelho do irmão Lucas, não Lucas do meu pastor Raimundo, não, você não, Lucas da Bíblia, médico. No capítulo de número 15, um texto bastante conhecido. Eu procurei subsídio na Bíblia para ministrar hoje, porque o meu coração, eu me escalei, na verdade. Eu me escalei para pregar. O pastor não quer pregar, sou eu. Eu me escalei. O sinal era hoje o pastor Diogo, que ia ministrar. Eu liguei para ele ontem: pastor, o senhor me dá essa honra. Eu estou com vontade de pregar. Ainda ontem fui num culto maravilhoso de uma mulher que prega muito. Meu Deus, que conhecimento vasto da Bíblia, que unção que aquela mulher tem. Que Deus a abençoe poderosamente. A parábola do filho pródigo, eu tenho 3 parábolas aqui para pregar, mas eu quero pregar a última. Deixa um dia que a gente tiver bastante tempo, no futuro culto de ensinamento, eu quero ministrar sobre essas parábolas. Pelo menos essas 3 aqui, mas eu quero só pregar sobre essa do filho pródigo. Eu confesso para os irmãos que eu estou batendo temor, porque eu tive uma visão tremenda dentro dessa mensagem. Versículo 15, capítulo 15, o versículo 11. Se tiver NVI para projetar aí, Lucas, projeta NVI para mim, por favor. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm tanta comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti.
sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Jesus está ensinando os passos de uma vida cristã. Jesus está ensinando em forma de parábola como avançaremos até chegar ao céu. Jesus não está ministrando algo impossível de se compreender ou de concluir, mas ele falava por parábola, e a gente vê lá atrás que o foco que Jesus está pregando, ou que ele está ensinando aqui nessas três parábolas, da ovelha perdida, do dracma perdida e do filho pródigo, ou do filho esbanjador, essa é a palavra, né? Pródigo significa esbanjador, gastador. E Jesus está pregando, você vê que lá no versículo 7 do mesmo capítulo, Jesus está falando sobre bem-aventuranças e arrependimento. E eu não quero aqui olhar para o esboço que eu fiz, eu quero só apenas nesse trecho aqui, porque senão vai ficar muito longe. E Jesus começa a narrar uma palavra que talvez Elisa já conheça, sobre o filho pródigo. E quando ele pede, um filho pede, o mais novo pede os bens como herança. E a gente já começa a ver alguma coisa de errada nesse meio, porque a herança geralmente se dá quando alguém morre, o pai morre. Bom, enfim, alguns pais já dividem isso em vida, mas não é normal, e principalmente naquela época onde o filho sempre honrava o pai, era o mais novo, não era nem o mais velho, não era nem o primogênito, tudo está correndo ao contrário nessa situação. E o pai diz: tudo bem, e o pai já pega e reparte com os dois, entenda. A Bíblia diz que o pai pega a herança e reparte entre os filhos, reparte entre eles, o mais novo e o mais velho. Já que eu estou fazendo para um, não vou fazer para outro. Ambos ficaram dentro da fazenda do pai. Fazenda essa que o pai construiu para eles. Terras essa que o pai, o gado que tinha, os camelos, tudo que havia ali, foi o pai que batalhou, conseguiu, para que eles vivessem e crescessem no conforto da sua casa. Obrigado, meu irmão. Eles estavam vivendo uma fazenda, eles tinham alimento numa fazenda, eles tinham a riqueza numa fazenda, porque o pai tinha granjeado tudo aquilo para eles. Eles em si estavam vivendo na mordomia do seu pai. Entenda que vivendo no apoio do pai. Mas eles dizem, um filho pequeno, mais novo, diz: eu prefiro viver do meu jeito, em minhas palavras. E a Bíblia diz que algum tempo depois, ele mesmo com a herança dividida, ele fica dentro da fazenda, ainda reparando e olhando para aquilo ali e dizendo: não, eu acho que eu consigo fazer melhor do que meu pai, eu só preciso ter dinheiro. Eu preciso ter dinheiro porque essa vida que meu pai quer que eu viva não dá mais para mim. Essa vida que meu pai quer que eu viva aqui, eu não consigo viver a minha mente aberta. Eu preciso buscar outras coisas, mas o ensinamento que ele
certo engano dentro de nós, que a gente diz assim: eu vou mostrar para fulano que longe dele eu sou melhor, eu vou mostrar para Beltrano que se eu for fazer, eu faço sozinho. Esquece ele, que aquela herança veio de alguém que construiu algo para ele. Aquela herança não veio do nada, aquela herança não veio de ninguém. Para ele receber aquela herança, alguém teve que trabalhar para conquistar aquela herança. Mas é muito fácil para ele pegar a parte dele e achar que ia viver melhor, ou talvez maior do que o seu próprio pai. A mente dele está bagunçada para isso. Eu consigo viver longe do pai, meu pai. Eu consigo fazer melhor do que meu pai. Porque um tempo vai, no final dele sai e vai para uma terra distante. Mas lá naquela terra distante, a Bíblia não diz, pastor Raimundo, que ele investiu em patrimônios. A Bíblia não diz, irmão Adão, que ele não seguiu com, talvez ele tivesse uma estratégia melhor de cuidar de alguma coisa. Claro que ele nunca ia ser maior latifundiário do que o pai dele. Não existe servo maior do que o seu Senhor. Mas ele, a mente dele está aguçada para isso, e ele diz: eu vou fazer melhor do que meu pai, eu vou viver uma vida, quem sabe, que meu pai não me deu. Será que a vida dele era ruim? Será que dá para a gente fazer uma conjectura aqui? O pai fazendeiro, muitos empregados na fazenda, porque ele relata, tinha de tudo, mas a mente dele estava aguçada. E ele sabe, a Bíblia diz que ele esbanjou todo o dinheiro, vivendo irresponsavelmente. A Bíblia não vai relatar que depois que ele pegou o dinheiro, ele montou uma empresa e foi agregar valores. A Bíblia não diz que depois que ele saiu, ele começou a contratar ou trabalhar o seu dinheiro, a herança que o pai tinha dado a ele. Não. A Bíblia diz que ele foi gastar tudo que ele tinha irresponsavelmente. E quando se usam bem irresponsavelmente, a gente já sabe a consequência qual é. Meu pai já me ensinava da onde se tira, que não se põe, uma hora se acaba. E ele está vivendo lá, o dinheiro está bom, amizade demais, paga para mim, toma. E aí, tem dinheiro para pôr gasolina no carro? Tem, vamos dar o rolê, vamos. E o pai continuou lá, e o irmão continuou lá, no mesmo lugar, vivendo das suas vidas, vivendo irresponsavelmente. Sabe, uma certa feita, minha mãe era muito crente, hoje ela dorme no Senhor. Eu tinha uma vida irresponsável. E eu falava uma frase que minha mãe falava: não fala isso. Falava para ela: um dia eu vou ser maior. Eu de menor já era meio atrapalhado. Um dia eu vou ser maior, eu vou mostrar para a senhora. Quando Deus ocupa um profeta e fala para minha mãe, eu estava lá na cidade de Moreno, Pernambuco, chapado. E toda segunda-feira na casa da minha mãe tinha um culto, eu já falei isso aqui. E o pastor Isaías da Assembleia de Deus, Abreu Lima, da minha mãe, não cultuava mais o poço, ia fazer culto, ela congregava no Belém. E toda segunda-feira tinha esse culto na casa da irmã Lídia. E teve uma segunda-feira que o pastor Isaías, na minha casa, cada um tinha seu quarto, e dentro do meu quarto ficava caju, aquela fruta caju cortada com sal, latinha de pitu. Eu vi o culto tomando pitu, viciado em bebida, alcoólatra, desde os 14 anos. E naquela noite foi uma noite diferente. Eu não consegui beber, mesmo na hora do culto. Interessante que não era, eu não queria beber porque eu queria zombar do culto, não, mas eu queria beber porque eu sabia, eu queria encarar aquela realidade. E ele bateu na porta do quarto e disse: Rogerinho, você está me ouvindo, né? Eu sei que você está me ouvindo. E Deus começou a tomar ele, a boca dele, e falar para minha mãe: pega teu filho,
diabo quer ceifar a vida dele aqui nesse lugar. Mas eu tenho uma grande obra com ele. Eu vou te mostrar o caminho, vou te mostrar a direção. Isso era na segunda-feira. Na quarta-feira minha mãe chega na terça-feira à noite, minha mãe chega com uma passagem comprada e diz: você vai lá para São Paulo, para casa do seu irmão. Sua mãe, isso é doida. Você vai para lá, você não viu o que Deus falou? E Deus me mostrou que é lá na casa do seu irmão. Eu olhei para ela: vamos embora, beleza. E esses dias eu estava comentando com a minha irmã que mora no Rio de Janeiro. Quando eu peguei minha moça, minha mãe ficou no portão, eu olhei para ela e disse essa frase: a senhora vai ver que um dia eu vou mudar. A senhora está me expulsando de casa. Ela disse: eu não estou te expulsando de casa, meu filho. Eu estou fazendo isso porque eu te amo. Me colocou no ônibus, eu vim, cheguei em São Paulo. Irmão, eu não sei nem como eu cheguei em São Paulo. Primeira parada que tinha, comprei 2 litros de conhaque Dré. Ô maldito. Não sei nem como eu cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei, meu irmão estava me esperando. O meu irmão, o outro Rinaldo, e me levou para a casa dele. Aí você acha que o que eu tinha falado com a minha mãe, eu queria viver, que eu ia voltar diferente? Nada. Ali foi que eu fui beber bonito. Bebi muito dentro de São Paulo. Caí, enfim. O pastor me tirou da rua, me colocou na casa dele. E mesmo eu vivendo aquela vida dissoluta, o pastor me ajudava. E teve um dia que a bebida era tão forte na minha vida que eu peguei a cesta básica dele, vendi, comprei cachaça, passei 3 dias na rua. Depois que cheguei na casa dele, ele me parou assim, ele disse: Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se tu sair daqui da minha casa, tu vai para onde? Quem é que vai te apoiar? Tu só tem Deus na tua vida. Chorei, baixei a cabeça com meu banho e disse para mim mesmo: nunca mais eu bebo, nunca mais eu dou trabalho à minha família, nunca mais ninguém vai se envergonhar de mim, porque toda a minha família se envergonhava de mim. Os meus irmãos se afastavam, meus irmãos tudo militar, lá em casa são 5 militares. O meu irmão com viatura já me pegou na boca de fumo, botou dentro da viatura, chegou em casa, olha os trastes aí, fazendo vergonha pra gente na rua. Eu prendendo ladrão e ele usando droga. Olha que traste que a senhora tem. Vergonha da família. Por quê? Porque eu achava que tudo que a minha mãe tinha me ensinado quando me levou para a igreja. Quando eu fiquei adolescente, eu achei que eu sabia mais de que ela nasceu o mundo. Tudo que a minha mãe ensinou, me levando para a escola bíblica dominical, ensinando a ser um homem, ensinando a ser um cidadão, a respeitar, a estar na presença do Senhor. Eu achei que ela estava errada. Eu fui para o mundo pensando que o mundo era melhor, mas o mundo me destruiu. Enquanto eu estava pensando que eu estava alegre, eu estava sendo levado ao calabouço. E de repente os amigos saíram de perto, todo mundo saiu de perto, perdi a namorada e fiquei sozinho, como um sargento, jogado na rua. Mas teve um dia que eu falei, igual o filho pródigo, eu caí em mim. Eu disse: não, como é que eu posso viver isso aqui? Na minha casa tem fartura. A minha mãe me ensinou os caminhos do Senhor. E sabe quando foi que Deus me ouviu aqui? E aqui que eu quero entrar, eu quero já encerrar, porque é muito antes aqui. Sabe quando foi que Deus me ouviu, irmã? Então, quando eu caí em si e vi que o erro estava em mim. Não era culpa da minha mãe, não era culpa dos meus irmãos, não era culpa da sociedade, era minha culpa, porque eu tinha com meus próprios pés escolhido aquele caminho errado. Foi a minha mente que acionou um mecanismo dentro de nós, aquela coisa que a gente pensa que a gente é maior do que todo mundo e que a gente sabe fazer tudo, que tudo que a gente faz na vida a gente está certo, a gente não quer opinião, a gente quer resolver tudo. Sabe aquela fase de aborrecência que nunca passa na nossa vida, e a gente fica velho e ainda quer continuar como adolescente, fazendo coisas de adolescente, olhando como adolescente, vendo um músico mágico de Bob na nossa frente, pensando que o mundo não é um mundo sólido de luta, de guerra, de batalha.
E a mente dele, agora a música diferente, diz: eu vou ter que voltar para o meu pai. Porque ele procurava pastorar porcos. Ele sabe que era a profissão mais, ou pior que existia, mais humilhante. Pastor de ovelha era bênção. Agora pastorar bode e porco. E ele faz oração, irmão Reinaldo. Dentro dele ensaia como é que vai falar com Deus. Na representação do pai dele, o arrependimento bate na vida dele, irmão Hélio, de uma forma tremenda. E não tem coisa melhor de quando bate aquele arrependimento em nossas vidas, que a gente tira o pedestalzinho da gente, a gente desce do salto alto e diz assim: não foi culpa de fulano, não foi culpa de Beltrano, o erro está em mim. Foi eu que decidi sair, foi eu que decidi mentir, foi eu que decidi aprontar, foi eu que decidi caluniar, foi eu que decidi virar as costas. A gente começa a olhar para nós mesmos e ver que só depende de nós. O primeiro passo para uma grande vitória, para uma grande conquista, vai depender de nós, porque da mesma forma que a gente errou saindo, é a mesma forma que a gente vai acertar voltando. Eu vou dizer de novo: a mesma forma que você errou, que você maquinou, que você estudou para sair, é a mesma forma que Jesus vai dizer: vai, agora está na hora de tu voltar, volta para lá de novo. Mas não deixe o orgulho que ele estava ali acabou quando ele queria desejar a comida dos porcos. O orgulho dele acabou quando o dinheiro acabou e ele viu que ele não tinha conquistado nada. Tudo na vida dele foi alguém que colocou lá, e alguém que estaria sempre com as mãos estendidas, independente do que ele estava fazendo dentro da casa. Porque eu posso aqui conjecturar que ele já não era um filho bom, eu posso aqui conjecturar que ele já estava perturbando dentro da casa do pai, porque ele pediu herança, não quis ficar e saiu, mas agora ele cai por si, ele se arrepende e ele faz uma das orações mais fortes da Bíblia Sagrada. Eu só vi José, aleluia, fazendo de uma forma diferente. Quando José disse àquela mulher: eu não posso pecar contra o meu Deus, agora o filho pródigo faz diferente. Eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno nem sequer, aleluia, de ser tratado como escravo. Mas em vez, quando ele vê essa situação acontecendo na vida dele, ele não continua lá querendo ser pastor de porco, ele não continua querendo viver uma vida irresponsável. O que é que ele faz? Ele se arrepende, baixa a cabeça e diz: eu vou voltar de novo, talvez haja misericórdia para mim naquele lugar. Ele se arrepende, ergue a cabeça agora. Não é um orgulho humano, não, é uma bênção sobrenatural, porque todo aquele que peca e confessa alcança a misericórdia de Deus, porque Deus, ele é misericordioso. Pastor, eu errei, calma, tem saída. Pastor, eu escorreguei, calma, a mão do Senhor vai estar estendida para te levantar. Tu não vai ser o único ou o último pecador. Jesus está sempre de braço. Aí ele volta, e quando o pai dele espera, nem ele chega, o pai já vai de encontro a ele. Eu já estou encerrando. Abraça ele. Pai, pequei contra o céu e contra ti. E o pai diz: corre todo mundo aqui, corre. Você consegue enxergar a cena que ele estava? Sujo, descalço, a Bíblia diz isso, fedido, sem o passaporte, o anel dele ele tinha perdido, a roupa ele também tinha perdido, ou vendido, os sapatos. Imagina o filho de um fazendeiro naquela situação, irmão. Poderia estar cabeludo, barbudo, não cabeludo igual o cabeludo ali, cabeludo de sujeira, né? Fedido. Imagina que ninguém reconheceu ele.
quem reconheceu ele foi o Pai. Escuta aí. Ninguém reconheceu ele, porque ele vinha andando e ninguém viu que era o gastador. Não, só quem reconheceu ele foi o Pai. Pegou aí? Se não pegou, vou te falar. Quando você decide viver do seu jeito e a vida te dá uma rasteira, a tua mente dá uma rasteira, ninguém vai te conhecer para te ajudar, ninguém vai estender as mãos, porque todo mundo vai se afastar de você. A única pessoa que vai te conhecer sujo, pecador, no lodo, é Jesus de Nazaré. Só Ele te conhece. Só Ele vai te conhecer. Lembra que o salmista disse que Deus do pó, Ele tira o pequeno do monturo, Ele ergue para fazer sentar em lugar de príncipe. Aleluia. Só quem vai te reconhecer na agonia é Jesus. Só quem vai te reconhecer no poço é Jesus. Só quem vai te reconhecer no calabouço é Jesus. Na hora que tu cair, só quem vai te reconhecer é Jesus. O homem é falho, o homem é pecaminoso, a sociedade quer te destruir, mas Jesus vai estar sempre de braços abertos para te receber depois do arrependimento. Ele vai. Peguei quando nos caiu para ti. Pega a melhor roupa, coloca nele. Olha a mudança de vida depois do arrependimento. Pega a melhor roupa, coloca nele. Pega chinelo, coloca nos pés deles. Opa, pega aquele anel lá, coloca nele novamente. Vestes limpas, pés calçados, anel no dedo. Agora ele já torna a voltar de novo. Não, mas ainda não acabou não. O que é que falta mais? Sabe aquele novilho cevado? Sei. Pega ele e mata. Lá fora ele estava passando fome, desejando comer a comida dos porcos. Na casa do pai ele tem um novilho cevado. E você não entendeu a diferença, né? Duvido que você entendeu. Lá no mundo ele queria comer a comida dos porcos. Aqui na casa do pai ele tinha um novilho cevado e um banquete para a vida dele. Quando há arrependimento, a autoridade na nossa vida. O arrependimento abre portas. O arrependimento ele traz vestes novas. O arrependimento ele traz a cura. O arrependimento ele traz sapatos novos. O arrependimento ele abre a nossa alma. O arrependimento ele quebra o jugo. O arrependimento ele faz o homem ficar de pé novamente. Arrependimento ele faz o homem ficar de pé novamente. E eu não quero nem falar do irmão dele. O arrependimento ele faz o homem ser reconhecido novamente. Eu tenho uma palavra profética aqui e eu vou encerrar. Ele diz: pequei contra o céu, pequei contra ti. Jesus está quebrando cadeias aqui nessa noite. Há algo sobrenatural acontecendo no nosso meio. Jesus está dizendo, está batendo na porta do seu coração, diz assim: ó, a hora é essa, o momento é esse, eu estou entrando